Eu hoje comecei a ler um livro e chama-se A Dor Sem Nome. É um relato de uma mãe que perdeu o seu filho. E eu conheço algumas histórias de mães que perderam seus filhos, né? E ela começa o livro mais ou menos assim, dizendo que houve uma inversão dos valores, houve uma inversão da história da vida, não é? E eu fiquei questionando porque nós não podemos continuar pensando assim, são os pais que vão enterrar os seus filhos, né? O corpo dos seus filhos. Porque a vida nos mostra a todo instante que isso foi uma coisa que nós criamos. Bom, se nós criamos, não é uma coisa que é divina. E quando a gente busca se encontrar cada dia mais com o divino, quando a gente busca cada dia mais se educar, a gente percebe que a ida e vinda, a vinda do mundo espiritual e a volta ao mundo espiritual, ela não obedece a nenhuma regra, principalmente de natureza humana. Aqui em Salvador, Bahia, particularmente, eu já conversei com algumas mães que seus filhos foram na frente, não é? E essas mães, naturalmente, que muito sofridas, elas tiveram a experiência de uma dor gigantesca, dilacerante. E Chico Xavier, o nosso querido amigo Chico, ele tem em uma das suas frases e conclusões de que o Espiritismo nunca conseguiu eh, consolar em caráter definitivo a dor de uma mãe que perde, que seus filhos partem na frente, né? Então eu quero dividir duas coisas aqui. Primeiro, a dor. A dor permanece. Existem dores, existem pessoas que sentem dores muito mais fortes do que a dor da perda de um filho. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu já vi isto acontecer. E cada um é um ser individual. Cada um tem suas próprias características, cada um tem sua própria maneira de pensar. Cada um é um mundo à parte. Então, partindo desse princípio, nós não podemos querer fazer uma tabular. É normal que isso aconteça. Não, nós não estamos falando aqui do normal. Sempre que possível, nós não vamos falar sobre a norma, mas falar sobre as questões da vida que são principalmente diferentes uma das outras, a interpretação, a percepção, o sentir. Existem pessoas que sentem muito mais a partida de um companheiro de que a partida de um filho. Depende muito desse filho. Quem foi este filho, espiritualmente falando, né? Que tipo de alegrias trouxe, que tipo de sofrimento trouxe. Por que é que uma mãe mata um filho? Semana passada eu ouvi alguém dizer assim: se fosse um filho meu que fosse viciado em drogas, eu preferia vê-lo morto. Então eu lhe pergunto: a morte de um filho deste ser que disse isto ah, seria um alívio, não seria uma coisa de saudades? Compreende qual é o meu ponto de vista? Então cada um tem seu próprio mundo, cada um tem sua própria razão de ser e de estar e de sentir diferentemente. Mas, voltando ao livro A Dor que Não Tem Nome, é de uma escritora chamada Maria Eugênia. Ela coloca ali todos os seus sentimentos, muito nobres, muito singelos, muito sutis. E ela vai dizendo que é, revolta, depois aceitação, depois a compreensão de que, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, se fosse um homem de bem já teria morrido. Então, o filho dela cumpriu as etapas aqui na Terra, não tinha mais nada que fazer aqui, estava na hora de voltar para casa. E é assim que nós aprendemos no Espiritismo. E, de certa forma, há uma razão muito profunda nesse conceito. Eu, pelo menos, vou trazer para mim, penso desta maneira. Eu me lembro que há 30 anos atrás, ou 35 anos atrás, que foi o motivo que me fez adentrar o Espiritismo,
Quando um filho estava numa doença muito grave, eu imaginava, se ele morrer, eu vou me cometer o suicídio para ir atrás dele, para fazer companhia a ele. Porque ele era muito pequenino, tinha apenas 6 anos de idade. E hoje, com outra compreensão das coisas da vida, eu vejo que não, tudo tem seu momento. Vamos refletir juntos. Muita paz com o Mestre Jesus.